É isso, a gente vai seguir acompanhando essas movimentações, várias outras notícias aqui em Os Pingos nos Is. O ex-presidente Jair Bolsonaro pediu autorização para a visita do deputado federal Nicolas Ferreira na Papudinha, onde ele está preso desde o dia 15 de janeiro. Esse pedido foi apresentado à Justiça e ainda não foi respondido. Segundo a defesa do ex-presidente, esse pedido, essa solicitação, tem por finalidade permitir um encontro pessoal específico a ser realizado em uma data oportunamente ajustada em razão da necessidade de diálogo direto com o deputado. Além de Nicolas, a defesa pediu a visita do deputado do PL do Rio Grande do Sul, Sanderson, e dos senadores do PL do Rio de Janeiro, Carlos Portinho e também Bruno Bonetti. Você, Roberto Mota, se esse encontro for autorizado, talvez seja uma reunião que contará com duas das principais lideranças da direita, talvez duas das maiores. É exagero falar nesses termos? Não, eu acho que os termos são bastante apropriados, Caniato. Mas eu queria trazer aqui um ponto. Qual é a justificativa para cada uma das visitas a Jair Bolsonaro ter que ser apreciada e autorizada? Eu perguntei isso a alguns juristas, em especial a promotores de justiça. E eles me disseram que não existe razão. Esses promotores de justiça do Ministério Público me disseram que não há previsão na lei para isso. Qualquer réu que esteja preso pode ser visitado por qualquer pessoa. Eles me disseram que o que acontece é o estabelecimento por parte do diretor do presídio de procedimentos administrativos que o diretor achar necessários, como, por exemplo, em muitos casos, você precisa fazer um cadastro antes de visitar alguém que está preso, ou você só pode visitar num dia específico que é selecionado para visitas. Mas esses promotores de justiça me dizem que pela legislação brasileira não cabe a ninguém decidir quem pode ou não visitar alguém que está preso. E isso vale, inclusive, para presos como líderes de facções criminosas. E aí a gente lembra uma das definições de Estado de Direito, que é a seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer qualquer coisa a não ser em virtude de lei. Esse é um recorte interessante. Vou até passar para o Diego, que é advogado também, vai trazer sua análise e impressão. O possível encontro de Jair Bolsonaro e Nicolas Ferreira, duas das principais lideranças da direita, mas esse ponto destacado pelo Mota, né? A cada visita, uma análise prévia, quase uma análise qualitativa, né? Esse pode? Esse preenche os requisitos? Caniato, eu também já fiz uma reflexão a respeito desse ponto. Eu não sou um advogado criminalista, mas evidentemente que a gente se dedica ao estudo do direito penal em razão da necessidade de comentar esses fatos políticos e realmente a regra não é essa necessidade de pedidos pontuais de visita para alguém que se encontra cumprindo pena. Então esse é mais um aspecto desse processo que envolve Jair Bolsonaro, que envolve alguns de seus aliados, os manifestantes do 8 de janeiro, que destoa daquilo que prevê tanto a legislação processual penal quanto os princípios constitucionais a respeito do cumprimento de pena. Afinal de contas, para todo e qualquer preso nesse país, é liberada a visitação de pessoas, salvo questões pontuais que devem ser determinadas na decisão, não de forma genérica, como acontece com Jair Bolsonaro. Afinal de contas, o sistema penal, o sistema prisional brasileiro, ele visa a ressocialização e não o cárcere completo, o afastamento completo da pessoa do convívio social. Mais uma crítica jurídica que cabe a esse processo que tem tantos outros invencionismos legais, invencionismos constitucionais, como diuturnamente nós noticiamos aqui nos últimos meses na Jovem Pan. A respeito da visita de Nicolas Ferreira, eu acho natural. Bolsonaro já deu todos os sinais, inclusive já agiu de modo a mostrar para todos que ele pretende ser um dos condutores desse processo eleitoral. Não é um senhorzinho que está definhando na prisão, é alguém que ainda tem controle sobre o campo da direita, principalmente sobre os aliados da direita bolsonarista. Então, Nicolas Ferreira, sendo um autodeclarado bolsonarista, alguém que marchou até Brasília, acho que um dos atos políticos mais relevantes dos últimos tempos, tem que despachar com o Jair Bolsonaro os interesses
de seu campo, tem que conversar com o Bolsonaro sobre as próprias estratégias. O Nicolas é um quadro sondado praticamente para tudo. Não fosse pela idade, tenho certeza que nós estaríamos falando muito mais sobre um possível embate entre Nicolas Ferreira e Flávio Bolsonaro como candidato da direita à presidência do que do embate entre Tarcísio de Freitas e Flávio Bolsonaro, porque o protagonismo do jovem deputado é inegável no campo político. Não à toa é o deputado mais influente das redes sociais, o político brasileiro mais influente das redes sociais. Então o Nicolas vai ter um papel fundamental nesse processo de construção da candidatura de Flávio Bolsonaro. Eu já ouvi aí todo tipo de teoria de que ele seria trazido para disputar as eleições a deputado federal aqui em São Paulo, porque com o gap de votos que ficou com as candidaturas de Zambelli e Eduardo, ele poderia capitalizar de modo a eleger sozinho praticamente uma bancada para o Partido Liberal. Já ouvi rumores de que ele poderia ser candidato ao governo do estado de Minas. Enfim, o Nicolas ele serve para tudo, né? Mas o fato é que ele é uma grande liderança da direita brasileira e, bem por isso, o Bolsonaro deve ter muito interesse em posicioná-lo, né, em conduzir também o posicionamento de Nicolas Ferreira, tal como o bolsonarismo tenta conduzir o posicionamento de Tarcísio de Freitas, de Michele e de outros grandes players nessa vertente ideológica da direita brasileira. Pois é, além de uma liderança que tem conseguido atingir, acho que outros públicos, né, Musa? Muito jovem, tem uma comunicação muito fácil, muita facilidade em utilizar as redes sociais e talvez tenha conseguido subir, inclusive, na prateleira, né, quando a gente olha para a importância do político, por conta dessa caminhada que foi elaborada e conduzida por ele. Enfim, é preciso que Jair Bolsonaro tenha figuras que conversem com os novos públicos, como Nicolas Ferreira, talvez o político da direita do futuro, mas do presente também, né? Exatamente o que eu ia te falar, talvez do presente também. Nicolas, ele é muito novo, mas me surpreenderia muito se daqui a alguns anos nós não víssemos o Nicolas disputando cargos altíssimos, como por exemplo o executivo, né? Ele detém uma liderança que é nata dele, seja nas redes sociais, seja na vida real, como conduzindo, por exemplo, essa caminhada e conseguindo passar a mensagem para pessoas mais velhas, inclusive para pessoas mais novas. O que me parece, e você colocou muito bem, na minha opinião, Caniato, que é o seguinte, você falou de uma liderança muito importante do futuro, mas também do presente. Ele já move multidões pelo Brasil, isso já é feito, e ele se torna, nessa forma, nessa analogia, um ativo extremamente valioso. Veja, imaginemos que partamos do princípio que o Flávio não saia candidato, que eu acho improvável, tal, e que o Centrão saia, o Tarcísio entre junto com o Kassab e tal, e o Tarcísio se torne presidente do Brasil. Uma liderança como o Nicolas é extremamente importante para todos os lados que assumam o executivo. Claro que não da esquerda, porque, obviamente, por razões de posicionamento ideológico do Nicolas. Então, ele se torna um ativo altamente importante para que o governo de direita tenha ao seu lado. Ele tem uma comunicação como talvez nenhum tenha. Então, eu acho que é natural que vejamos essa busca do Bolsonaro por aproximação do Nicolas, até mesmo porque o próprio Flávio vem cada vez se consolidando mais. E ele ao lado não deixa de ser uma explosão na comunicação do que pode ser o apoio ao Flávio Bolsonaro.